O espinossauro era muito esquisito. Pra começar, que isso aqui em Jurassic Park 3 não é um Spinosaurus. Tá mais pra um Baryonyx com uma vela nas costas. Mas como era o espinossauro verdadeiro? O que ele era? E por que esse bicho vive mudando? Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Tudo isso eu irei responder nesse vídeo, onde eu contarei para vocês tudo sobre o Spinosaurus. Então bora! Para mudar um pouco, vamos começar com a última pergunta. Por que o Spinosaurus vive mudando? Acontece que os primeiros fósseis de Spinosaurus, que foram encontrados no Egito em 1912 pelo paleontólogo Ernest Stromer, eram muito fragmentários, o que fez com que os paleontólogos debatessem por muito tempo como era o seu formato. Inicialmente o desenharam como sendo um terópode genérico, e antes que pudessem estudar mais os fósseis encontrados por Stromer, eles foram explodidos junto de uma penca de artefatos arqueológicos e paleontológicos no Museu de Munique, destruído pela RAF em 1944 durante a Segunda Guerra Mundial. E por causa disso, ficamos por muito tempo sem nenhum fóssil de espinosaurídeos. Chegaram até a cogitar que o fóssil original era na verdade uma farsa. Eu desconfio. Até porque naquele ponto só tinha desenhos dos ossos. Mas em 1983, o Baryonyx foi encontrado na Inglaterra e viram que ele tinha muitas semelhanças com o espinossauro, além de estar bem mais completo. Por causa disso, usaram o padrão corpóreo dele para o espinossauro. Justamente por eles serem bem próximos, era comum imaginar que eles eram bastante parecidos. Então, para sua época, Jurassic Park 3 fez o espinossauro mais cientificamente acurado. E agora, fanboys de Jurassic World, qual que vai ser a desculpa de vocês para defender o Giganotosaurus? Só que em 2014, a equipe do paleontólogo Nizar Ibrahim encontrou um fóssil bem mais completo de espinossauros no Marrocos. E em 2020, essa mesma equipe encontrou o rabo do bicho. Juntando todas as evidências, o espinossauro passou disso para isso. Não, pera, eu tô zoando. Agora sim. Pois é, o bicho ficou bem diferente. Mas por que o bicho era tão esquisito? Qual era dessa vela, essa cauda e essas pernas curtas? Opa, calma aí, meu jovem. Vamos por partes. Primeiramente, vamos entender a qual grupo pertencia o Spinosaurus. E depois vamos falar de sua anatomia. Ele era um dinossauro terópode, de uma linhagem conhecida como Tetanuri, os dinossauros de rabo duro, que se divide em duas linhagens principais. A Veterópoda, o grupo que inclui, por exemplo, os Tiranossauroideos, Dromaeosauridae e as aves. E o outro grupo é Megalosauria, que se divide em outras duas linhagens principais. Megalosauridae, que vai ter o famoso Megalosaurus, e Spinosauridae, que também se divide em duas linhagens, Baryonychini, o grupo do Baryonyx, Suchomimus e outros animais, e Spinosaurini, que aqui sim inclui o próprio Spinosaurus de fato, junto com alguns outros gêneros como o Ichthyovenator e o Irritator. E só pra me prevenir de alguns comentários, não, menino ranhento, Baryonyx não é fêmea do Spinosaurus. O Baryonyx é de uma linhagem diferente, além do fato de que o Spinosaurus era norte-africano, enquanto o Baryonyx era da Inglaterra. E além disso, o Baryonyx era mais antigo, tendo vivido entre 130 e 125 milhões de anos, enquanto o Spinosaurus viveu entre 100 e 95 milhões de anos, ambos sendo do Cretáceo. Então não me apareça nos comentários com alguma teoria furada. Holy shit! Mas enfim, como que era o Spinosaurus afinal? Esse foi o dinossauro carnívoro mais alto e comprido da história, tendo 15 metros de comprimento e entre 4 e 5 metros de altura. Mas em peso, ele perdia para o Giganotosaurus e o Tyrannosaurus, esse último que foi o maior carnívoro terrestre da história, porque é o peso que conta na hora de medir o tamanho, pelo mesmo motivo de que a Piton reticulada não é maior que um elefante mesmo ela sendo mais comprida. E vale uma correção aqui, no meu vídeo do T-Rex eu falei que ele tinha 6 metros de altura, eu não faço a menor ideia de onde eu tirei isso na hora que eu escrevi aquele roteiro, mas fica aqui a correção. Na verdade, o T-Rex tinha 4 metros de altura em média. E enquanto isso, o Giganotosaurus permanece em segundo lugar, independente da métrica. Super bush! Mas voltando ao Spinosaurus, ele tinha muitas características em comuns, como pernas curtas para um terópode, braços bastante longos, uma cauda achatada em forma de remo, uma vela nas costas e um focinho alongado com uma crista no topo, além de narinas posicionadas mais pro meio e pro topo do focinho. Até pouco tempo atrás, estava sendo proposto que ele seria um animal aquático, com base em uma interpretação na densidade de seus ossos, que por supostamente serem mais densos, o bicho teria mais facilidade em afundar, o que explicaria muitas características estranhas nele. Porém, um novo estudo, usando partes diferentes dos ossos, revelou que eles não eram tão densos assim. Isso quer dizer que ele era 100% terrestre? Não necessariamente. Talvez ele conseguisse nadar bem em rios ou em lagos, mas ele não afundaria. Ao menos não afundaria muito. Talvez usando a natação para migrar em épocas específicas do ano ou para atravessar porções de água. E como ele nadaria? Como sua cauda pode não ser lá a mais forte, talvez ele não usasse ela como propulsão como fazem os crocodilos, mas sim como direcionamento, tipo um leme de navio, e seriam as suas patas traseiras que fariam a propulsão. Mas mesmo ele não sendo tão aquático quanto pensávamos, ele ainda precisava viver próximo à água, já que seus dentes cônicos, que se entrelaçam como dentes de crocodilos, são uma adaptação para a piscivoria, o hábito de comer peixes. Isso é uma convergência evolutiva com os crocodilos. E se vocês quiserem saber mais sobre convergência evolutiva, assistam meu último vídeo. Lá eu explico o básico sobre esse conceito. E os peixes que ele caçava eram até bastante grandes, tanto que o Spino possivelmente precisaria da ajuda de seus braços longos. E possivelmente ele caçava muito parecido com uma garça, esperando pacientemente suas presas passarem perto dele para que ele possa dar o bote. E
Vale lembrar que mesmo com suas pernas curtas, ele não era quadrúpede. Essa interpretação já não é mais levada tão a sério, justamente pelo fato de que ele não era tão pesado quanto se pensava. Então a postura bípede ainda é válida. E sua vela? Bom, não tem muita explicação, mas o mais aceito é que talvez ela servisse para mais de uma função, sendo elas distinção interespecífica, onde os indivíduos saberiam quem é quem apenas olhando pela vela, seleção sexual, onde em épocas de acasalamento, as fêmeas poderiam escolher o macho com as maiores velas ou com as velas mais coloridas. Nesse caso, sua vela podia ser colorida ao longo de toda a sua vida ou só especificamente na época de acasalamento, tipo o jacaré do papo amarelo, que fica bem com o papo amarelo durante a época de acasalamento. Indo para uma linha mais radical, se o espinossauro formasse bandos, talvez o macho dominante teria a maior vela, ou talvez sua vela adquirisse uma cor específica quando ele atingisse sua maturidade sexual, algo que acontece com os gorilas hoje em dia. Mas como isso é só uma especulação minha, eu posso estar completamente enganado. E nesses dois últimos casos, talvez as fêmeas não tivessem velas, ou suas velas fossem menores, ou suas velas seriam diferentes. Mas também pode ser o caso de não haver dimorfismo sexual,